Essa aqui é mais rápida, porque não tem que explicar nada novo, eu acho. É 2022, o FGD. As telas sensíveis ao toque, então na questão 1 eu expliquei a associação de resistores dessa aula. Na questão 2 eu expliquei praticamente tudo ali de associação de capacitores. E agora vamos para a questão 3, que vai ser de carga elétrica. No final é um textão. Isso é uma tendência que tem acontecido com o FGD. Pode ver que essa questão é mais recente, na época dessa gravação. Textos grandes e que só uma partezinha, uma fração dele que é relevante, digamos assim, para a questão. Mas o texto acaba sendo interessante, mas você não usa muito dele para a resolução em si. Olha só, as telas sensíveis ao toque, ou touchscreen, vêm substituindo as telas convencionais nos mais diversos dispositivos eletrônicos, como celulares, computadores, etc. Essas telas são equipadas com sensores capazes de detectar o toque por meio da pressão exercida na tela. Tá? Você pressiona ali e tem várias maneiras de se detectar isso. Tem fechando o circuito, tem por capacitor, tanto que o de capacitor você pode ver que se não fosse depois de uma luva, não vai dar a estática suficiente para... não vai ter estática para ele funcionar. Você vai ver que o touchscreen, quando você está usando uma luva de frio, ele não funciona. Alguns tipos, né? Porque é isolante. Diferentes tecnologias podem ser utilizadas na construção desses dispositivos. Um exemplo é a tela resistiva, ou de resistência, que é composta por 3 finas camadas. Aí você começa a frustrar. Nossa, meu Deus, como que eu vou saber isso? Agora vai ficar difícil. Você vê que isso aqui não tem nada, quase não tem nada a ver com a pergunta. Mas é só para você aprender um pouquinho. Tal que uma corrente elétrica de baixa intensidade passa entre a camada resistiva e a camada capacitiva. É chamada tela resistiva, mas ela tem 3 camadas e tem uma camada resistiva e uma capacitiva, enquanto a tela está ligada. Isso, então, ele está dizendo que passa uma corrente elétrica de baixa intensidade. Isso aqui a gente vai usar. Ele vai falar sobre essa corrente. Tá? Isso posto, pronto, acabou o texto. Só vai usar isso assim, para entendimento, mas no fundo, se você não entender, você também poderia acertar, só lembrando do conceito e da equação. Enquanto ela está ligada. Isso posto, se a tela touchscreen de um dispositivo eletrônico ficar ligada por 2 horas e der um tempo, com uma corrente elétrica de baixa intensidade, 0,03 amperes, baixa entre aspas, né? A gente sabe que correntes de poucos miliamperes, se passar pelo corpo humano, pode causar um estrago bem grande. Então, tá, relativamente baixo. De 0,03 amperes, qual será a quantidade de carga elétrica que circula? Então, ele quer saber a quantidade de carga elétrica. Tem que saber que isso aqui ele está falando do quê? Se você não entender, você podia ver que as alternativas estão em Coulomb, que circula na tela durante esse tempo de uso. Então, você tem que lembrar apenas da equação da corrente elétrica. Você aprende, acho que logo nos primeiros capítulos, se não for o primeiro capítulo de elerodinâmica, né? Da intensidade da corrente elétrica. Você aprende que a intensidade de corrente elétrica é definida por I. Aí você pega... Eu queria sublinhar de vermelho e escrever de azul, fiz ao contrário. I, que é a intensidade da corrente, você pega a carga que atravessa uma seção transversal do fio, não é assim que você aprende? Então, eles desenham lá um fio, um corte, um trecho de um fio, aí faz um corte aqui, ó, transversal, você tem ali também uma circunferência aqui, e os elétrons, né, estão passando, eles desenham até uns eletrinhos assim, com as setinhas assim, passando aqui. Você conta quantos coulombs atravessam a seção transversal, marca um certo tempo, vê quantos coulombs atravessaram nesse certo tempo, divide, faz a razão entre a carga total que atravessou aqui, né, porque cada elétron tem uma certa carga, divide a carga pelo tempo e você tem a corrente elétrica. Observe que essa equação tem a carga, que é o que você quer, tem a corrente que foi dada e tem o tempo que foi dado. Só que como ele quer no sistema internacional Coulomb, então você vai ter que converter o tempo para segundo, só isso, porque ampere já é SI. Acabou a questão. I é igual a Q por ΔT. Você pode isolar aqui o Q, ó, é o I. Vou já trocar pelo valor numérico, 0,03 vezes o tempo, que é 2 horas. Como é que converte horas para segundos? Cada minuto tem 60 segundos. Cada hora tem 60 minutos. Então, você faz 60 vezes 60, 3.600. Diquinha de conta, já até que a questão foi curta mesmo. Como eu sempre digo, eu gosto de transformar números quebrados em um inteiro vezes uma potência de 10. Então, para mim, fica legal 003, eu escrever como 3 vezes 10 elevado a menos 2, que é o mesmo que 003. E o 3.600 eu escrever como 36 vezes 10 ao quadrado. Tá vendo? Eu sempre transformo num inteiro com a potência de 10. Costuma ajudar. Aí o 10 a menos 2 corta com 10 ao quadrado, que isso aqui vai dar 1, né?
e fica 3 vezes 2 vezes 36. Eu prefiro fazer 3 vezes 36, que a gente faz muito isso em física, né, que é o 30 km por hora virando 30 metros por segundo virando km por hora, né, que dá 108. 108 km por hora é o 30 metros por segundo. Então isso faz muito essa conta, 36 vezes 3, dá 108. Ou você pensa em 3 vezes 30, 90, 3 vezes 6, 18, 90 mais 18, 108. 108 vezes 2 é mais fácil, porque 100 vezes 2 dá 200, o 8 vezes 2 dá 16, então dá 216 coulombs. Essas dicas de conta você vai pegar muito melhor se parar de usar a calculadora, tá? Quem já não usa, com certeza vai pegar e vai incorporar e vai ganhar velocidade no dia da prova. Então fica a alternativa da letra E de elefante.